Puxa vida, chegamos então no último vídeo com o meu brother aqui, Carlos Eber, psicólogo e também mestre em psicologia formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Foi um bate-papo, uma série de bate-papos muito bacanas, muito legais, esclarecedores, né, com um profissional que inclusive trabalha, atende muitas pessoas exatamente nessa área, né, de carreira, sucesso, questão profissional, ambientes tóxicos, e a gente falou sobre tudo isso nessa série. No último vídeo, se você não assistiu, a gente falou muito sobre o foco profissional, as pessoas que têm dificuldade de manter o foco, a questão da procrastinação, palavrinha difícil, mas que pode mudar muito a carreira de muitas pessoas. E aí, Carlão, seguinte, no último vídeo eu deixei a pior pergunta, porque é bacana ver os amigos tendo dificuldades, né? Cara, assédio, a gente falou um pouquinho até disso sobre ambientes tóxicos, mas eu quero focar agora no lance do assédio moral e do assédio sexual no ambiente de trabalho. Cara, pode parecer que não, mas tem muito, né, cara? Tem muito disso. E as pessoas às vezes não conseguem, porque vivem, né, estão vivendo essa situação, elas não conseguem delimitar que já passou de algo que pode ser só um mal entendido ou um ambiente ruim, de algo até que já se tornou um crime, né? Daquilo que já se tornou realmente uma agressão. Cara, e aí? Me diz o que a gente faz num ambiente desse? Num ambiente como esse, onde rola com muita frequência o assédio moral, a gente tem que, assim, primeiro definir o que é o assédio moral, né? É um conjunto de comportamentos disfuncionais que causam sofrimento em quem é assediado, né? Então, esse assédio moral, ele pode ser verbal, né? Um assédio representativo, pode ser físico, pode ser até sexual, né? Então, a gente, dentro desse contexto, leva em consideração alguns fatores de pessoas assim, eu tenho um chefe muito bravo. Tá, tem limite. Para ser bravo, ele não precisa ofender, xingar, desqualificar o sujeito. Então, dentro desse contexto, onde o assédio moral ele é muito frequente, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Em alguns contextos de trabalho, existe até uma certa motivação para que, diante dos desgastes relacionais, as pessoas se sintam mais agressivas, e nessa agressividade você leva ele para a produtividade. Então, nesse contexto, o assédio às vezes ele é propiciado com a finalidade produtiva. Então, é um ambiente muito tóxico, como a gente já conversou. Isso acontece, por exemplo, em alguns contextos, tais como os telemarketing da vida, onde quanto mais bravo você está, mais você fala rápido. Ou ambiente industrial. Né? Um ambiente industrial, tal, enfim. Mas, né, em alguns contextos, o sujeito, quando ocupa uma posição de supervisão ou uma relação de hierarquia, pode liberar, nesse caso, a sua perversidade, né, levando em consideração muito pouco o sentimento do outro, né, tendo pouca empatia e fazendo com que o ambiente se torne um inferno para a convivência, enfim. Nesse caso, né, a gente tem que se munir enquanto trabalhador. Né? Então, o sujeito está gritando com você, está passando da conta, tem a cara feia do chefe, né? As zonas de silêncio, né? Não conversa com você, mas exige um trabalho, não te informa que é para você fazer, depois te cobra aquilo, né? Ou se não, fala, não, pelo seu bem eu tô falando que você faz um trabalho de merda, tal. Então tem muita gente, né, que fala assim, você sabe que você precisa desse emprego, né? Então, pro seu bem, você tá fazendo tudo errado aqui, se você é uma tá pessoa falando até bem incompetente, educadinho, né? Então tem gente que é dissimulado, a gente tem que entender essas dissimulações, a gente tem que levar em consideração isso. Você percebeu que está assim, sobrecarregado na atividade, está diante de uma zona de silêncio, tem gente com cara feia para o seu lado, né? Ou gente que já fez ameaça, porque dentro do contexto de trabalho, o medo, né, e a ansiedade, eles são correlacionados com a possibilidade de demissão, né? Então você sempre está ameaçando por aquela variável, né? Se não melhorar, né, a gente sabe aí que está difícil, a empresa está mandando pessoas embora. Então essas linguagens disfarçadas fazem com que o sujeito leve a sua ansiedade às alturas. Então, diante desse contexto, você percebendo todas essas frases que eu fui falando, é importante que você se imuna também. Procure um advogado, né? Fale com sinceridade. Se você percebeu que não melhorou, né,
procura seu direito. É o que você precisa fazer. Com relação ao assédio sexual, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é uma outra coisa muito grave, né, que é a imputação de poder, geralmente exige-se uma facilitação sexual em troco de cargo, né, em troco de uma posição profissional melhor, tal. Você imediatamente tem que procurar as autoridades, né, registrar uma queixa, um boletim de ocorrência, ter uma testemunha. Então isso é primordial diante de um contexto de assédio. E assim, não fica com medo não baixa a bola. Se você realmente passou por isso, você precisa ser indenizado, né? E a gente não pode ter essa vergonha, que é um sentimento muito eliciado, né? Que você sinta vergonha da sua família, dos amigos e tal. Você não pode ter vergonha não, tem que ir por à frente e enfrentar essa situação. E mesmo que também às vezes pode estar rolando com a pessoa o sentimento de medo da estabilidade financeira. Sim. Às vezes é um bom emprego, às vezes é um ambiente de trabalho bom, porém uma pessoa apenas consegue, né, destruir esse ambiente, desorganizar tudo, mas você não está afim de abrir mão do ambiente. E aí talvez por isso a vítima acaba se sujeitando, né? Essa doideira mas aí, né? se você está preocupado com relação ao emprego, pede uma indenização que você vai ficar de Olha aí, tempo, boa né? dica, né? Então assim, vai na fé e mete bala mesmo, não fica com medo não. É isso aí. Bom, por aqui a gente termina então a série de vídeos. Carlão, obrigado aí pela agradeço. paciência, presença com a gente e tal. Eu acho que vai ser muito bacana para quem assistiu, para quem acompanhou, vai ser muito útil. São dicas rápidas, poucos minutos, mas que a gente fez com muito carinho para você, tá bom? É óbvio que a gente vai continuar aqui, talvez trazendo outras pessoas também, outras ideias e continuando falando sobre isso para tentar ajudar você que acompanha a gente a ter uma carreira melhor, mais saudável, um futuro talvez até mais promissor. Valeu, a gente se vê.